Eu lembro, na minha escola, eu estudei em escola particular, os professores, normalmente eles tinham dois empregos, né? Era um emprego em 2 escolas, no mínimo, para poder complementar a renda. Eu acho que isso é meio que normal no meio dos professores, né? Não deveria ser, mas infelizmente, né? A gente tem que trabalhar em 2 escolas, às vezes 3, para poder complementar a renda, né? Entendeu? Infelizmente perde um pouco a qualidade da aula, mas as circunstâncias... Porque cada escola tem um método, né? Você tem que ficar adaptando o método. Como é que é esse processo? O senhor já teve que trabalhar em várias simultaneamente também? O máximo que eu trabalhei foram 2, mais que isso eu não consigo trabalhar, porque eu também não gosto de entregar um produto de má qualidade para o estudante. Acho que nossa dedicação para o ensino ela é muito séria, e a gente não pode entregar qualquer aula para o estudante, entendeu? Então, no máximo que eu trabalho são 2. Nesse momento eu estou só com uma, né? Eu tive uma proposta para trabalhar mais uma esse ano, recusei, falei que não conseguiria dar conta, senão não consigo entregar um produto de qualidade para a molecada, certo? Acho que educação é algo muito sério, né, para a gente poder fazer qualquer coisa e tal, não, tem que ser algo, ainda mais em história, né, história e filosofia, que tem uma dificuldade imensa de compreensão da molecada, certo? Sim. A gente está num esforço muito grande de fazer com que as pessoas entendam a disciplina de história, né? É muito louco, porque são dinâmicas diferentes, pelo que eu imagino, assim. Quando você tem a possibilidade e pode estar em sala de aula presencialmente com os alunos, por mais que assim, agora a gente está EAD, algumas coisas são mais fáceis, né? Por exemplo, eu estou conseguindo fazer faculdade por conta do EAD, porque se fosse presencial eu não conseguiria bater os horários do meu trampo, da faculdade, eu não ia conseguir, eu não ia ter condição. E por conta do EAD eu estou conseguindo, mas eu acho que a dinâmica do preparo de uma aula talvez demande até mais atenção e detalhismo quando você vai montar ela EAD, porque, na minha visão, né, tô até passando essa bola para você, na verdade, mas porque eu acredito que quando você dá aula presencialmente, eu assisti aquele filme Escritores da Liberdade, eu não sei se vocês já viram, que é de uma... Não, ainda não, mas eu sei qual é, mas não vi ainda. A professora desenvolve uma dinâmica de aula ali em sala de aula com os alunos, que ela precisa muito do presencial para aquela dinâmica. Então, às vezes, a ideia da aula dela é falar sobre... No filme aparece exatamente isso, ela vai falar sobre poesia. E na aula ela imprime folhetos com a letra da... Se eu não me engano é Der Mama, do Tupac, e ela dá para os alunos estudarem. Então é muito louco, eu acredito que a dinâmica, inclusive, do preparo do material de aula é diferente, né, do EAD pro presencial, né? Então, o EAD permite umas coisas que eu acho interessantes. Você consegue trabalhar melhor o visual, você consegue colocar um vídeo no meio da aula com mais precisão, entendeu? Você consegue trabalhar alguns recursos a mais, entendeu? Mas, no caso das ciências humanas, a presencial ela é fundamental, porque tem muito diálogo, tem muito debate, tem muita conversa, tem muita troca, né? E às vezes no EAD você perde isso. Você ganha nessa dinâmica de poder levar um material, de poder apresentar um repertório um pouco mais amplo, mas você perde no debate. Entendi. Você perde na conversa, na troca, né? Sim, entendeu? Sim. Acho que o ideal seria ter até... É que assim, acho que isso vem a... Como eu parei de estudar na escola, pelo menos foi... Putz, a faculdade eu terminei em 2017. Então ali na faculdade já tinha bastante auxílio de tecnologia, mas na escola, que eu terminei em 2013, se eu não me engano, ainda tinha pouca coisa, né? E isso que era uma escola particular e tal. Eu não sei, não tinha muito auxílio. Era sempre uma aula, tipo a aula de história, a gente ia pro teatro, porque lá tinha o telão e o professor podia passar os vídeos lá, ou alguma coisa do tipo. Mas eu acho que hoje isso vem crescendo, né? Pelo menos dentro das escolas particulares, apenas, infelizmente, eu acho, né? Então, tem isso, né? Tem essa possibilidade de recurso, né? Onde eu trabalho é uma escola particular, mas não é uma escola particular de grande porte, mas uma escola particular para a classe média da Zona Sul, entendeu? É Rebarbinha ali, do Campo Limpo e tal. Então, a molecada, pelo menos, tem acesso a algumas possibilidades de tecnologia, né? Para alguns amigos meus que estão trabalhando no estado, aí já fica um pouco mais limitado. Mesmo a molecada tendo acesso a celular, às vezes internet não é de qualidade, às vezes você tem uma série de limitações, o que faz com que você tenha que se reinventar a todo momento na sua metodologia, na sua didática, né? É muito louco, assim, o que o Renato falou da época que a gente se formou, que a gente terminou a escola, porque eu sou um ano mais velho que o Renato, mas eu repeti o primeiro colegial, então a gente acabou que terminou juntos, né, ali o ensino médio. Não na mesma escola, apesar que a gente estudou mais novo na mesma escola, né? Mas
Estudou na mesma escola, mas nunca chegou a mesma estudar série, na né? mesma sala, assim, na mesma série. Quando você repetiu, você já tinha mudado de outra escola. Mas Vocês fizeram o que de faculdade? Eu fiz eu cinema. comecei, Cinema? eu comecei jornalismo esse ano, Cinema. Começou esse ano de jornalismo? Esse ano. Aonde? Uma pergunta. na Anhembi Morumbi. Eu também fui na Na Embi, Morumbi também? Legal. Eu queria, inclusive, puxar, assim, porque eu tive muita dificuldade, professor, quando eu terminei a escola, porque, assim, eu tive um ensino médio muito conturbado, eu repeti o primeiro colegial, eu tinha uma dificuldade muito grande em estudar os temas que eram abordados, ou que eram propostos, pelo menos, na época da escola, pelo que eu me lembro, eu achava tudo meio chato. Eu sempre gostei muito, muito, muito de humanas, eu gostava muito de geografia, gostava muito de história, mas eu acho que a forma como alguns assuntos eram abordados e exatas, eu achava tudo isso muito chato. Mas a escola é chato mesmo, mano. Entendeu? A escola é chata. Esse papo vai ser bom, Dan. Esse papo vai ser bom porque, assim, eu tenho tanto trauma da escola que eu vou resolver tudo hoje. Vai economizar na Tá vendo? terapia, né, Rê? Vai soltar todos os monstros De hoje. fato, eu não posso discordar, entendeu? A escola é chata, mano. A escola é chata, porque Nossa, ela é atrasada com relação a muitas coisas. A escola tem que seguir algumas determinações do Ministério da Educação que, de fato, São engessadas entendeu? pra Tem caramba muita também. coisa. Muito, entendeu? A base nacional na base nacional curricular comum, ela é atrasada pra caramba. Tem coisa ali que você olha e fala, nossa, o que é isso, mano? Entendeu? Não tá atualizado, certo? Então, para quem hoje tem acesso à internet, tem acesso a informações muito mais amplas que na escola, às vezes não cabe nem discussão. Demora um pouco, tem um gap para isso, né? Tem um gap para isso. Entendeu? E às vezes não é nem culpa do professor, às vezes é culpa da própria relação institucional que a educação está posta aqui no Brasil. Porque o professor entendeu? está seguindo E eu concordo, a escola é script, chata também. É sim, você tem que seguir o script, isso é fato, você tem que seguir, entendeu? A gente procura ainda dentro do script daquela escapadinha, coloca uma gota de coisa ali, uma provocaçãozinha ali, mas tem que seguir o script, entendeu? Senão a supervisão de ensino bate na porta e fala, o que tá acontecendo aqui, entendeu? What the fuck is this? O que seria mais ou menos esse script a ser seguido? O script a ser seguido é a Base Nacional Curricular Comum. Quem determina isso é o Ministério da Educação, entendeu? Então, se você estudar no Campo Limpo, estudar no Morumbi, estudar no Acre, é o mesmo currículo, entendeu? É comum para todo o país. Não é estadual, então, tudo que você vai aprender é federal, é uma determinação federal. Não é federal. Entendi. É federal. Federal. Você vai aprender isso, entendeu? Óbvio que muda a metodologia de um local para outro, tudo, mas o conteúdo em si é federal. Vai aprender isso no Brasil inteiro. Entendi. Vai estudar aqui na Bahia, no Acre, no Maranhão, no Sul, é a mesma base curricular. E isso tá tudo na mão do Ministério da Educação. Sim, eles concentram tudo, né? Eles concentram tudo, depois pulveriza isso e se debate. As secretarias estaduais debatem muita agenda, né? Agenda, não sei o que, isso, aquilo e tal. Alguma coisinha ou outra ali, supervisiona, né? Entendeu? Mas o conteúdo mesmo ali é o Ministério da Educação. Entendeu? E eu concordo, a escola é chata. Ainda mais quando você tá adolescente. Meu. Quando você tá adolescente, você tá, entendeu? Com outros universos aí em mente, né? Sim. A escola fica, de fato, fica um pouco mais engessada. Assim. É muito louco porque eu conversando com a minha mãe, assim, direto a gente conversa sobre isso, ela fez um colegial mais técnico, mais direcionado para alguns temas já voltados ao que ela gostava, né? Eu acho que é delicado porque você passa pro colegial ali quando você tá entre 13 e 14 anos, né? Que você vai pro primeiro colegial. Então você não dá para saber direito o que você quer. É óbvio que dependendo da escola, dependendo dos professores e de quem tá te orientando ali no seu ensino fundamental 1 e 2 ali, o professor consegue ter mais ou menos uma dinâmica de falar, puta, esse moleque manda melhor em história do que matemática. Puta, exatas não é pra esse moleque. Ou, puta, esse moleque é monstro em exatas, mas humanas, coitado. Ele não manja nada de datas e sabe? Mas eu acho que é... sei lá, engessado, assim. Eu achava maçante, eu achava muito chato. Muito chato. É maçante, é muito conteudista, tem uma série de coisas ainda a ser revista, né? Agora, de 2018 para cá, tá tendo algumas reformas, né? Vamos ver como vai ser os próximos passos aí na educação de base. Entendeu? Mas a molecada sai da educação de base às vezes sem saber para onde ir mesmo, ainda não decidiu, ainda não tem maturidade para decisões ainda, a grande parte das pessoas, né? Cara, eu acho para decidir que curso quer fazer, o que quer fazer. Eu acho absurdo, porque assim, com 17 anos, que a maioria das pessoas termina o colegial e opta por uma faculdade, você não tem maturidade, legalmente falando, você não tem maturidade para dirigir nem para beber, mas e eu acho que você também não tem para escolher o que você vai fazer o resto da sua vida também, sabe?
Sim, então, sim, tem muita mudança de curso, né? Muito. Tem muita mudança. Tem molecada que entra no curso com 18 anos, depois muda de curso, não sei o quê. Assim, sim. Mano. Eu sou a exceção. Eu entrei na faculdade com 17 para 18 anos e fui até o final. Terminei com 21. Mas era o que você queria fazer? Foi na sorte. Assim, Puro acaso. eu tava... Foi puro É acaso. porque eu não tenho como falar que foi, não, eu sempre sonhei em ser um cineasta desde criancinha. Não fazia a menor ideia. Na escola eu gostava só de educação física e geografia, porque era o único professor, assim, que era o professor mais novo. Acho que quando ele dava aula pra gente, ele tinha a minha idade hoje, 24, 23, 25 anos. Então, assim, era o único que conseguia criar uma conexão com os alunos. O resto era muito difícil. Então, assim, eu acabava gostando um pouco mais da matéria pela conexão com o professor, sabe? Então, mas eu era muito perdido. E aí, quando eu tava entrando no colegial, eu não sabia nada sobre faculdade, sobre vestibular, não sabia nada. E aí, a minha mãe começou a encher o meu saco, falando pra eu escolher um curso, alguma coisa do tipo. Aí ela me mandava, assim, o site do MEC, né? Aí eu, beleza. Aí eu pesquisei lá os cursos pra ver o que era qual. Eu falei, mano, com certeza se eu for fazer alguma coisa tem que ser na área de comunicação. E aí eu fui lá nos cursos de comunicação e aí fui vendo um por um, jogava no Google pra ver o que cada um fazia, o que cada um estudava. E aí eu fui por critério de eliminação. E sobrou só cinema. Aí eu fui, fiz e dei a sorte de me apaixonar não pelo curso, porque o curso era fraco, era ruim, mas pelo assunto em si. Isso é uma coisa também que me frustra muito no Brasil. Assim, atualmente eu moro em Londres, mas já tô com planos de voltar também, talvez pro fim do ano, algo do tipo. Mas educação no Brasil sempre me frustrou. Isso que eu sempre tive acesso a, digamos, os melhores ensinos que a gente tem disponíveis pra gente no Brasil, mas o ensino sempre me frustrou muito porque é sempre, primeiro, sempre muito caro e segundo, sempre muito básico os ensinamentos. O Brasil é um país novo ainda, né? O Brasil vai fazer 200 anos agora. Então a gente está aprendendo ainda muita coisa ainda, certo? O Brasil ainda está aprendendo a lidar com a educação, ainda está aprendendo a lidar com uma série de questões institucionais. Porque é um país novo, né?